Você sabe o que significa ter tudo e perder tudo em um único dia? Eu sei. Eu sou Jó, e esta é a minha história. Tendo aprendido como Jó passou pelas provas, a maioria de vocês provavelmente desejará saber mais detalhes sobre o próprio Jó, particularmente com relação ao segredo pelo qual ele recebeu o louvor de Deus. Então hoje, vamos falar de Jó. A história de Jó, um homem justo, fiel e paciente, está presente na tradição oral de povos do Oriente Médio há cerca de 4.000 anos. Em algum momento entre o século 6 e 5 a.C., contudo, esta história foi redigida em hebraico, na versão que está presente até hoje no Antigo Testamento da Bíblia. Embora não seja de maneira unânime, a maioria dos estudiosos respeita a tradição judaica que atribui a autoria do livro de Jó a Moisés. O Talmud babilônico afirma que Moisés escreveu seu próprio livro e as passagens sobre Balaão e Jó. O livro de Jó vai por uma direção contrária. Jó foi fiel a Deus a vida toda, Deus o abençoava. Mas quando Deus foi desafiado por Satanás, ele tirou tudo de Jó. Você já se perguntou: por que pessoas boas sofrem? Por que boas pessoas vivem situações de dor e sofrimento, enquanto pessoas ruins conquistam vitórias e têm boa saúde? A experiência de Jó proclama desde o seu início que não há relação alguma entre pecado e sofrimento e entre virtude e recompensa. Jó foi um homem que vivia na terra de Uz, um local nunca identificado ao certo. Ele seria casado com uma mulher árabe, cujo nome não é mencionado. Era um homem rico, dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentos. Ele foi pai de 7 filhos e 3 filhas. E senhor de muitos servos. No texto bíblico, é dito que este homem era maior do que todos os do Oriente. E um homem íntegro, reto e temente a Deus, que se desviava do mal. Jó era um homem rico, conhecido e respeitado na terra de Uz, que provavelmente ficava no norte da Arábia. Ele era uma pessoa generosa e ajudava os necessitados e oprimidos. Jó e sua esposa foram abençoados com 10 filhos. Acima de tudo, Jó era uma pessoa espiritual. Ele se esforçava em agradar a Deus, assim como faziam outros patriarcas como Abraão, Isaque e Jacó. Como esses patriarcas, Jó fazia o papel de sacerdote para sua família, sempre oferecendo sacrifícios por seus filhos. Acredita-se que Jó tenha vivido no período destes primeiros patriarcas. Pode ter sido que Jó tenha sido contemporâneo de Abraão. Em um certo dia, a história de Jó muda de cena. O texto bíblico agora nos mostra o que acontece no céu, e ficamos sabendo de coisas que Jó não tinha como saber. Os anjos fiéis de Deus estavam reunidos diante dele, e Satanás, o anjo rebelde, apareceu nessa reunião. Satanás não é apenas um nome de um ser. É um título. Em hebraico, Ha-Satã, o artigo Ha confere ao termo Satã um título de adversário ou acusador. Deus sabia que ele desprezava o justo e temente Jó. Então, falando a Satanás, Deus mencionou a notável integridade de Jó. Mas Satanás, sendo o acusador, respondeu: será que é por nada que Jó teme a Deus? Não puseste uma cerca de proteção em volta dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Naquele momento, destilando todo o seu veneno, a antiga serpente, Satanás, insistiu que Jó só servia a Deus por motivos egoístas. Ele disse que, se perdesse tudo, Jó amaldiçoaria a Deus. Jó não fazia ideia, mas Jeová tinha dado a ele um grande privilégio: provar que Satanás estava errado. Jeová permitiu que Satanás tirasse tudo de Jó, contanto que não lhe tirasse a vida. Então Satanás colocou em prática seu plano maligno. Num único dia, Jó foi surpreendido com notícias terríveis uma atrás da outra. Num dia, enquanto seus filhos e filhas estavam festejando e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio até ele e disse: os sábios estavam arando e os jumentos pastando nas proximidades,
quando os sabeus atacaram e os levaram. Eles mataram os servos, e eu sou o único que escapou para trazer a notícia. Enquanto ele ainda falava, outro mensageiro veio e disse que o fogo de Deus caiu dos céus e queimou as ovelhas e os servos. Ele foi o único que escapou para contar. E, ainda falando, outro mensageiro veio e disse que os caldeus formaram 3 grupos de ataque e atacaram seus camelos, levando-os. Eles mataram os servos, e aquele foi o único que escapou para trazer a notícia. Novamente, outro mensageiro veio e disse que seus filhos e filhas estavam festejando e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento poderoso varreu do deserto e derrubou os 4 cantos da casa. Ela desabou sobre eles, e eles estão mortos. Aquele foi o único a ver o que aconteceu e que escapou com vida para também contar a notícia dessa tragédia. As notícias partiram a alma, quebrantaram o coração totalmente. Então, movido de temor, Jó se levantou, e rasgou o seu manto, e raspou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou. E Jó disse: No saí do ventre de minha mãe e no tornarei para lá, o Senhor o deu, e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó pensou que, se Deus tinha dado tudo a ele, Deus também podia tirar tudo dele. De fato, Satanás foi esperto e fez parecer como se o próprio Deus estivesse causando aqueles desastres. Ainda assim, Jó não amaldiçoou a Deus, como Satanás tinha imaginado. Uma das grandes lições da história é você continuar fiel a Deus mesmo passando por dificuldades. Por que ter fé enquanto tudo vai bem é lindo e maravilhoso? Mostrar fé e fidelidade a Deus, mostrar que ainda continua crendo na justiça e na soberania de Deus mesmo em meio a dificuldades, talvez essa seja a questão. Mesmo com a fidelidade de Jó, Satanás se recusou a desistir. Isso apenas o deixou mais furioso. Seu desejo era machucar Jó, lhe causar dores insuportáveis. Foi então que novamente ele apareceu no céu numa reunião de Deus com os anjos. Mais uma vez, Deus elogiou a atitude de Jó, que manteve a integridade apesar de todos os ataques que sofreu. Satanás respondeu: pele por pele. O homem dará tudo o que tem pela sua vida. Mas agora, levanta a mão e atinge seus ossos e sua carne, e com certeza ele te amaldiçoará na tua própria face. Satanás tinha certeza de que, se Jó ficasse doente, ele amaldiçoaria Deus. Confiando totalmente em Jó, Deus permitiu que Satanás fizesse Jó adoecer, desde que não o matasse. Satanás, prontamente, saiu da presença do Senhor, e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Jó sofre e padece intensamente, seu corpo foi tomado de doenças, seus sintomas eram muitos: tumores malignos, coceira e problemas de pele, insônia, úlceras, feridas com crostas que cresciam umas em cima das outras, dores incessantes, perda de peso, cansaço físico, calafrios, dores nos ossos, escurecimento de manchas de feridas e febre. Em certo momento, Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava sentado no meio da cinza. Ao ver o marido imerso em tanto sofrimento, a mulher de Jó aconselhou apressar o fim inevitável e a amaldiçoar a Deus. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus, e morre. Ela não tinha consciência de que a vida de Jó estava sendo preservada por Deus, e acreditava que aquelas provações eram um castigo divino. A resposta de Jó para sua mulher foi que ela estava falando como qualquer doida. O termo hebraico traduzido como doida possui um sentido de infidelidade e apostasia, ou seja, Jó estava dizendo que ela estava sendo infiel ao Deus que, apesar de ter derramado sobre eles o mal, também poderia derramar o bem. A situação de Jó era tão difícil que, ao avistá-lo de longe, seus 3 amigos não o reconheceram. Compadecidos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar choraram, rasgaram seus mantos e jogaram pó sobre a cabeça.
Ficaram com ele durante 7 dias e 7 noites em silêncio, pois o sofrimento era grande. Por fim, foi Jó que tomou a iniciativa de falar. Com palavras carregadas de dor, ele amaldiçoou o dia em que nasceu. E ele revelou a principal causa de sua aflição. Ele achava que era Deus que estava causando o seu sofrimento. Apesar de ainda ser um homem de fé, Jó precisava muito de consolo. Mas, quando aqueles amigos começaram a falar, Jó viu que era melhor que eles tivessem continuado calados. Após Jó quebrar o silêncio, iniciou-se uma longa e formal discussão entre ele e seus amigos. Nessa discussão, eles estabeleceram uma sequência de discursos com raciocínio de causa e efeito, acusando Jó de ser o responsável por todo o seu sofrimento. Elifaz, o primeiro a falar, usou um raciocínio simplista para sugerir que, se Deus era bom e punia os maus, e Jó claramente estava sendo punido, então era porque Jó tinha feito algo errado. Bildade foi ainda mais cruel. Ele deu a entender que os filhos de Jó deviam ter cometido algum pecado, então eles mereciam ter morrido daquela forma. Zofar apoiou o seu discurso em suposições. Dos três, ele foi o mais rude e hostil. Impiedoso no falar. Começou o seu pronunciamento chamando Jó de tagarela. Sem que houvesse qualquer registro a respeito, acusou Jó de ter dito algo sobre si mesmo, alegando-se limpo e sua doutrina pura, quando Jó nunca disse isso. É verdade que ele defendeu insistentemente a sua inocência quanto à tragédia que lhe sobreveio, mas nunca atribuiu a si próprio essas qualificações. Seu tom acusatório se confirmou ao exortar Jó a lançar para longe a iniquidade de sua mão, porque se assim fizesse ficaria livre do sofrimento. Ele pressupôs que o problema de Jó estava relacionado ao pecado. À semelhança dos outros dois amigos anteriores, Zofar também defendeu a teoria de que o sofrimento é retribuição ao comportamento individual falho. Ainda que bem-intencionados, os amigos de Jó mostraram-se legalistas e insensíveis acusadores. Um dos principais erros foi o de generalizar a doutrina de que o homem colhe o que semeia. De fato, a Bíblia nos adverte, em Gálatas 6 verso 7, que de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. No entanto, não era esse o caso de Jó, essa regra não se aplicava à situação dele, como não se aplica a todas as pessoas, indiscriminadamente. É preciso avaliar a situação individual. O sofrimento humano é mais do que um instrumento de recompensa e castigo. O pecado sempre traz consequências amargas, mas nem todo sofrimento é resultado do pecado. Certa vez, os discípulos perguntaram a Jesus quem havia pecado para que um determinado homem tivesse nascido cego. Teria sido ele ou os seus pais? A resposta de Jesus foi clara: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. João 9, 2, 3. Após a intensa discussão, em determinado momento os amigos de Jó pararam de contestá-lo, porquanto ele insistia em defender sua total inocência e justiça, por exemplo, frente aos questionamentos dos amigos. A conversa já estava se perdendo e eles não se entendiam mais, pois se tornou um verdadeiro debate. Contudo, um jovem chamado Eliú havia acompanhado todos os acontecimentos, porém em silêncio, em respeito aos outros que eram mais velhos, mas nesse momento decidiu intervir para afirmar que Jó e os três amigos estavam errados nas colocações, cada um na sua forma de agir e reagir, bem como ele veio para apontar sobre o favor da bondade e justiça perenes de Deus, pois o Eterno não muda diante dos contextos humanos. E na sequência, o Senhor, de dentro de um redemoinho, se dirigiu a Jó e lhe falou pessoalmente. Ao invés de responder às questões de Jó, Deus lhe fez perguntas retóricas, que mostraram a Jó a profundidade de sua sabedoria e soberania. Jó então compreendeu que confiar em Deus era suficiente, pois ele é o Senhor de tudo e não precisa de conselhos. Tudo o que ele faz é de acordo com sua vontade soberana, e nenhum de seus planos pode ser frustrado. Além disso,
Deus repreendeu os 3 amigos de Jó, dizendo que eles agiram de forma insensata. Então, o Senhor ordenou que eles fossem encontrar Jó e oferecessem holocausto, e que pela oração de Jó por eles seriam poupados do castigo pela insensibilidade e dureza que demonstraram. Em meio à dor, Jó proclama sua fé. Jó 19, 25 a 27. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus. O verei, por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros o contemplarão, e por isso os meus rins se consomem no meu interior. Jó se arrepende da sua revolta e murmuração e o Senhor lhe perdoa. Sei que podes realizar tudo quanto desejares, absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. De fato falei do que não entendia, abordei assuntos sobremodo complexos sem a devida sabedoria. De fato, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, contudo, agora os meus olhos te contemplaram. Por essa razão menosprezo a mim mesmo e me arrependo sinceramente no pó e na cinza. Jó capítulo 42 versículos de 2 a 6. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou, em dobro, a tudo quanto Jó antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Jó que recebeu tudo em dobro, antes tinha 10 filhos que morreram, agora, tinha 10 filhos na terra e 10 filhos no céu. E depois disto viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos, e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. A tradição cristã e judaica pregam que Jó realmente existiu. O principal argumento a favor da veracidade da história de Jó é o simples fato dele ser mencionado por outros autores bíblicos, no livro do profeta Ezequiel capítulo 14, versículo 14 e no livro de Tiago no Novo Testamento no capítulo 5, versículo 11. A história de Jó nos aponta, ainda, para outra realidade muito mais ampla. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Efésios 6:12. Deus não está medindo forças com o diabo. Não atuam aqui duas forças contrárias entre si de igual grandeza, de forma nenhuma. Aqui, fica claro que Satanás não tem poder de infringir 1 milímetro daquilo que Deus determinou. Satanás é um ser limitado, ilimitado por Deus, conforme diz Martinho Lutero. Satanás é um cachorro, na coleira de Deus. Se você está sofrendo, ou está acompanhando de perto alguém que sofre, procure se lembrar que nem sempre o sofrimento é punitivo. Ele pode ser instrutivo porque Deus repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Provérbios 3, 11 e 12. Pode ainda ser terapêutico, a fim de que o manco não se extravie, antes seja curado. Hebreus 12, 11 a 13. Pode ser circunstancial, decorrente das adversidades do mundo caído, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23. Contudo, qualquer que seja a sua forma e finalidade, há uma nota de esperança e ânimo, cujo termo de garantia se encontra no Salmo 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Inscreva-se no canal Sem Fermento, pregando, simplesmente, a verdade. Deixe o seu like, compartilhe. Obrigado por nos ajudar a pregar a palavra de Deus.